pouquinho de dados já no início do nosso programa. Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas afirmou o seguinte, apontou o seguinte num estudo. Igreja Católica voltou a perder adeptos no Brasil, isso na questão da última década, enquanto cresceu a quantidade de evangélicos e de pessoas que se declararam sem religião. Já o novo mapa das religiões, coordenado pelo pesquisador Marcelo Neri, segundo ele, os católicos passaram de 73,8% da população em 2003 para 65,4% no final da década. Uma queda aí de 5,4 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, os evangélicos passaram a representar 20,2% da população contra 19%. Isso no começo da década, cerca de 2001, 2002 ali, chegando em 2009 com um crescimento expressivo. Agora preste atenção, aí vai o foco também do nosso programa. O grupo dos chamados sem religião, ateus, agnósticos, que era de 5,1% lá por volta de 2003, subiu para 6,7% em 2009, final da década. Pesquisa feita em 30 países, crescimento do ateísmo. Pesquisa feita pela Universidade de Chicago em 30 nações mostra estar havendo um crescimento do ateísmo, ainda que pequeno. Mas quem é que dizia que a igreja evangélica ia crescer como cresceu há 30 anos atrás? Quem? A gente mal conseguia falar dos evangélicos do Brasil, aqueles que a gente considerava a Bíblia debaixo do braço. E, no entanto, hoje somos uma camada expressiva da população brasileira. Segundo números do IBGE, somos mais de 22% da população brasileira. O foco do programa vai exatamente para o crescimento do número de ateus. Por quê? O que a gente pode considerar pequeno, como disse a amostra em 30 nações, pode ser uma expressão do crescimento experimentado por outras religiões. O foco é exatamente isso. Cresce o número de ateus? Por quê? Nós estamos recebendo aqui professor e historiador André Cunha. Seja bem-vindo ao nosso programa, André. Obrigado. Também conosco, meu companheiro em Salvador, né? Das horas difíceis, meu amigo jornalista Marcos Barbosa. Seja bem-vindo, meu amigo Marcos. Prazer, Celso. É sempre uma alegria estar aqui presente nesse programa, que é tão importante, eu acho que para a discussão, para o debate, da onde surgem as luzes do esclarecimento. Eu vou partir do princípio seguinte, eu até convidei mais algumas pessoas para virem ao programa, e eu ouvi de muitas delas negativas, porque eu falei, isso não é tema que se debata. Eu falei, mas eu não quero perguntar por que o cidadão é ateu ou deixa de ser ateu. Eu não quero, eu quero experimentar o crescimento. O que é que está acontecendo no contexto do mundo para que o ateísmo encontre mais adeptos? Como historiador, você tem uma explicação para isso? Olha, eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, seria interessante esclarecer para o espectador mais ou menos qual é o conceito do que a gente está falando aqui, né? Certo. Na verdade, ateu, ele pega a palavra grega theos, que significa Deus ou divindade, né? Tanto que o teólogo é o que estuda a divindade, e o a fica aí como prefixo de negação, né? Então, ateu é aquele que não crê em Deus, é aquele que não compartilha a crença em Deus, né? Essa é uma teoria filosófica muito antiga, há muitos séculos já ela existe, e recentemente ela vem crescendo cada vez mais. Eu acho que sem dúvida é porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais científico, cada vez mais tecnológico, cada vez mais racional, e isso de certa forma não se encaixa muito bem num mundo de crenças sobrenaturais, de crenças fantasiosas, né? E eu acho que a tendência nesse sentido é que, como você falou, teve um crescimento pequeno do ateísmo nos últimos tempos, né? Mas o meu prognóstico, o meu achismo na área, digamos assim, é que a tendência é que cresça cada vez mais. Essa tendência não foi, embora eles digam, por exemplo, que o crescimento foi pequeno, numa década eles partiram de 5%, estou falando do Brasil, né? De 5% para 6,7%. Isso é muito representativo, mano. É um terço do que havia antes, mais.
Bom, o professor André, ele falou sobre etimologia, né? Mas, claro. Etimologia da palavra. O conceito de ateísmo, é bom que nós saibamos, é aquele que radicalmente não acredita em Deus. Diferente do agnóstico. O agnóstico Claro. já é outro tipo de questão. E quando se fala em pessoas sem religião, é pessoas que não seguem dogmas. Isso não quer dizer que não sejam pessoas que não creem em Deus. O acreditar em Deus é muito diferente, por exemplo, de ter uma religião. Vamos supor, uma pessoa que está em transição de uma igreja para outra, ele deixou o catolicismo e a partir de hoje ele está em busca de uma outra religião. Quando perguntarem para ele qual a sua religião, ele vai dizer, eu não tenho religião. Ele está em busca. E o que a gente vê muito é essa transição. Até no meio evangélico, usa-se um termo para se dizer afastados, né? Do evangelho, afastado do Senhor. E eu tenho notado que muitos hoje, quando a gente pergunta qual a sua religião, ele diz assim, eu não tenho religião, eu creio em Deus, mas não tenho religião. Então é muito bom separar aí o ateísmo do agnosticismo e também daqueles que creem em Deus, mas não têm uma religião. Vamos ouvir um professor, Luiz Reis, que você conhece? Sim. Vamos ouvi-lo, por favor. Ateísmo. Para muitos, são pessoas que não acreditam em Deus. Mas existem opiniões diferentes. E hoje vamos conversar com o professor Luiz Reis. O que você acha do ateísmo? O ateísmo, na verdade, é uma concepção que esteve presente na história da humanidade nos seus diversos momentos. A gente tem ciência de alguns pensadores gregos, alguns filósofos gregos que já traziam algumas ideias sobre o ateísmo, mas é principalmente a partir do momento do iluminismo que esse tipo de pensamento vai se formar numa forma mais clara, né? São os filósofos iluministas como Voltaire, Diderot, que pela primeira vez assumem uma postura explicitamente ateísta e nesse sentido começam a fazer uma crítica muito forte às religiões e ao modo como as religiões interagiu com a sociedade. Hoje em dia a gente está assistindo a um momento onde o ateísmo está muito ligado à questão da ciência, né? Onde muitas vezes uma visão científica da sociedade, do mundo, acaba levando muitas pessoas a adotarem uma perspectiva de negação da perspectiva divina, né? Então hoje em dia o ateísmo ele vem muito acompanhado de um discurso onde a ciência acaba aparecendo como uma explicação, como uma forma de entender a realidade, né? Nesse sentido, a gente pode ver que hoje o ateísmo está tendo uma difusão muito grande, né, e está buscando um espaço dentro de um diálogo, dentro de uma crítica, dentro de uma discussão com as posições mais tradicionais das religiões. E qual é a diferença do ateu, que muitos falam que o ateu também tem uma crença? Qual seria essa crença do ateu? Muitas vezes a gente liga a questão da crença, da fé, exclusivamente com a crença e a fé num ser divino. Mas não, acho que a fé, a crença, ela é mais ampla, né? Então o ateu, por mais que ele negue essa crença em Deus, no ser divino, o ateu ele tem muitas outras crenças, né? Então ele acredita muitas vezes no próprio indivíduo, muitas vezes ele tem essa crença na ciência como um poder explicador, muitas vezes também a gente pode ver que o ateu não é simplesmente aquela pessoa que não tem valores, que não pensa em justiça, amor, amizade, mas o ateu muitas vezes ele pensa esses valores, mas ele não atrela esses valores a uma religião, a uma perspectiva divina. Nesse sentido, então, é possível pensar a fé, a crença, não só dentro de uma perspectiva religiosa, mas de uma maneira mais ampla. Colocação do professor, bem interessante, hein? Agora, a impressão que se dá é que se pensa da seguinte maneira: quanto mais culto, menos se aproxima de Deus? Para começar, eu concordo 100% com o que o professor Luiz Reis falou, amigo meu colega de trabalho, inclusive, né? A pergunta foi muito boa do Edson, né? O ateu crê em alguma coisa? Claro que crê. O verbo crer é um verbo transitivo direto, quer dizer, você não crê necessariamente só em uma coisa, em Deus. O crer, você pode crer em qualquer coisa, né? Claro. Eu creio no mundo, eu creio na realidade que eu vejo, eu creio nos meus sentimentos, eu creio na democracia, eu creio na justiça, eu posso crer em um monte de coisa, não necessariamente em um conceito abstrato, né? Mas em relação à sua pergunta, e isso é uma opinião exclusivamente minha, tá? Eu acredito que o nível de escolaridade, de estudo, de erudição está ligado sim a uma visão um pouco mais cética, um pouco mais crítica em relação às religiões. Eu penso dessa forma, sim. Para a gente encerrar esse programa, né?
Se Deus não existisse, teríamos que criar um. É verdade que houve um contraponto, né? O Mikhail Bakhtin falou, né? Se Deus realmente existisse, seria necessário aboli-lo. Mas eu realmente acho que se Deus não existisse, a gente teria que criar um. Viver sem ele é muitíssimo difícil e complicado.